Gravando 7. Tirar o óculos, não preciso dele. Então, eu sempre tive vontade de ter uma escola. Desde criança, eu queria ser professora. E na minha adolescência, eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ter uma escola. Aí o tempo vai passando, né? As coisas vão acontecendo e me formei, fiz pedagogia. Antes da pedagogia, eu fiz o Cefam, que é o Centro de Formação de Professores do Magistério. Era um programa, um projeto, né? E naquela época, eu fiz o Cefam e depois do Cefam, aí sim, aí ficou mais forte essa vontade de eu ter uma escola. E eu pensava assim, não, eu vou ter uma escola de educação infantil, porque era minha paixão na época. Mais tarde eu fiz faculdade, fiz pedagogia, e aquela ideia de ter uma escola foi assim, ficando mais forte dentro de mim. Conforme eu fui estudando, eu pensei assim, será que eu terei uma escola de educação infantil? Será que eu poderia ser dona de uma faculdade? Eu tinha esse pensamento. O tempo passa, as coisas vão acontecendo, e tudo vai acontecendo. E quando foi um dia, eu prestei concurso para trabalhar, né, na escola, pela prefeitura, município, e ali eu efetivei como professora na educação infantil. E trabalhei na educação infantil, juntando todo o tempo de magistério, foram 20 anos dando aula, né, ministrando aula na educação infantil. Mais tarde, eu também prestei concurso para trabalhar na Universidade Federal. E aí, parecia assim, bom, prestei concurso, né, então agora parece assim que eu acalmei. Porém, lá no fundo ainda estava ali aquela vontade, mas e a minha escola, né? Só que no meio de toda essa trajetória, eu aprendi Libras, que aí foi uma paixão assim avassaladora, meu Deus do céu. Em 2005 foi meu primeiro chamado para aprender Libras, mas foi só em 2008 que eu falei assim, não, agora eu vou aprender de verdade. Mas por quê? Em 2005, meu filho, né, ainda era muito bebezinho, tinha só 3 meses, eu trabalhava fora. E para eu trabalhar, e esse trabalhar fora, era professora na educação infantil. E cuidar do bebê e ainda fazer mais curso de Libras não estava cabendo dentro do meu tempo naquele momento. Em 2008, que aí ele já estava maiorzinho, aí o que eu fiz? Vou estudar Libras. Gente, e eu estudava Libras assim, eu respirava a aprendizagem de Libras. Eu ia trabalhar pensando na Libras, voltava para casa pensando em Libras, só como meu filho era pequenininho, quando eu chegava em casa, o que eu tinha que fazer? Cuidava dele primeiro, esperava ele dormir à noite, depois que ele dormia, aí sim, aí eu ia aprender Libras. Tinha um computador, né? Em 2008 já tinha um computador, só que não conseguia encontrar, assim, uma gama de ensino de Libras como tem hoje. Naquela época não tinha. Você vai editar. O único dicionário digital que eu encontrei foi do INES, do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eu encontrei aquele dicionário, só que era assim, eram palavras e sinais. Era por bloquinho. Ah, vamos aprender família? Aprendi tudo sobre família. Vamos aprender sobre escola? Aprendi tudo sobre escola. Mas aí, queria formar frases, a gente não conseguia. Mas como eu sempre fui assim, muito ousada, né? Eu encontrei surdos que começaram a me ensinar, só que eles me ensinaram o que eles sabiam também, porque não dominavam a língua portuguesa. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que aprofundar nos estudos. Mais tarde eu fiz uma pós-graduação, fui encontrando com professores surdos
professores formados, graduados, mestres, doutores, e aquela vontade de ter escola ainda continuava. Mais tarde, eu prestei concurso para a Universidade Federal e, como eu tinha falado para vocês, parecia assim que aquela vontade de ter uma escola ainda estava lá guardadinha dentro de mim, sabe? Mas como tudo aconteceu no período da pandemia, né, gente? O Brasil, o mundo acordou nesse período da pandemia. Foi quando muitas pessoas despertaram, foi quando a internet veio assim mostrar o poder dela mesmo, porque até então a gente usava a internet para mandar um e-mail, para conversar com alguém, mas não assim trabalhar de forma robusta. As escolas, as universidades, jamais ninguém sonhava que a internet teria esse poder que a gente tem hoje, né? De ir construindo um ensino à distância. E quando a gente fala sobre ensino à distância, ele sempre existiu, desde aquela época lá, daqueles cursos à distância, que vinha pelo correio, que a pessoa estudava e mandava de volta para a universidade. Isso daí foi evoluindo de uma forma tão poderosa que foi no período da pandemia que teve essa explosão de ensino à distância. E foi exatamente aí, eu e milhões de brasileiros que descobriram o poder da internet e o potencial também que nós tínhamos e temos. E o desejo de ter uma escola, de ser dona de uma escola, foi crescendo cada vez mais. Como eu me especializei, aprofundei no ensino de Libras, aí sim, aí começou a brotar dentro de mim assim, por que não ter uma escola de Libras? Mas como eu era concursada, parece assim que estava tudo bem, né? Mas aí eu pensava assim, já sou concursada, como que eu terei uma escola de Libras? Mas como eu disse para vocês, tudo aconteceu na pandemia, naquele período sombrio, né? No meio do caos, né, gente? Que nascem as estrelas. Isso se for um clichê, é um clichê até bonito. E eu pensei, falei assim, já sei. Eu quero ter uma escola e agora, assim, estabeleceu uma escola de Libras. Parece assim, sabe? Parece que eu vesti aquela camisa, aquela roupa assim. Eu falei assim, eu quero ser professora só de Libras e quero ter uma escola de Libras. Aí eu comecei a pensar, será que as minhas aulas serão presenciais? Será que serão à distância? Como será tudo isso? Não pensei duas vezes. Claro que quando a gente coloca algo na nossa cabeça, nós pedimos para o Senhor, né, nós apresentamos os nossos projetos para Ele, embora Ele já sabia o desejo do meu coração desde criança, que eu queria ser professora e ainda queria ter uma escola, eu queria ser dona de escola, né? E aí foi tudo nesse período que deu certo. Eu trabalhava na universidade, mas eu pensei assim, eu quero trabalhar num lugar que eu posso ensinar Libras. Mas aí eu fui focando o meu ensino na área de Libras cristã, porque o meu chamado foi para trabalhar com surdos na igreja. E aí eu comecei, encontrei uma galera aqui na internet nesse período da pandemia, uma galera muito grande, né? E diga-se de passagem, uma galera cristã, que foi assim, foi amor à primeira vista. Quando eu vejo esse povo, essas mulheres sedentas por aprender língua de sinais para organizar um grupo de surdos na igreja, organizar um grupo de Libras na igreja, eu falei assim, eu me encontrei. Foi aí que eu falei assim, eu já sei, eu terei uma escola de Libras. Mas eu falei assim, a minha escola de Libras será online ou será presencial? Eu falei, não, peraí, se eu fizer uma escola presencial, eu não vou alcançar tantas pessoas como eu estou alcançando. Mas aí, gente, vai vendo, foi
tão poderoso, foi tão maravilhoso, que nesse período que eu estava na universidade foi surgindo esse pensamento, né? Mas depois passou aquele período da pandemia e essa vontade de ter uma escola foi crescendo cada vez mais. Sabe o que eu fiz? Eu pedi exoneração do meu cargo. Eu era professora de Libras na universidade, vaga pura, mas eu falei, não, aquilo dentro de mim falou mais alto. Eu falei, não, eu quero ter a minha escola. Eu pensei assim, chegou o momento, chegou o meu tempo de realizar esse sonho. E foi isso que aconteceu. Conversei com meu esposo, nós organizamos a nossa escola. E aí vem, né, como que é o nome, como que nós vamos fazer, e tem que ter um nome, tem que ter um nome. E um dia, numa das nossas aulas, conversando, né, com os alunos, estava tendo uma palestra com um pastor surdo, e ele estava sinalizando e eu fazendo a interpretação direta para ele, e de repente veio um nome assim, ó, Crescendo na Libras. Eu falei, uau, é isso, Crescendo na Libras, e aquilo pulsou tão forte dentro do meu coração, e eu ainda não tinha saído da faculdade, da universidade ainda eu estava lá, né, trabalhando, mas aí, depois que eu pedi exoneração do meu cargo, o que eu fiz? Eu fui organizar, eu falei, não, espera aí, nós fomos procurar como que a gente fazia, né, como que teria que fazer para ter uma escola de Libras, como que era o nome, seria uma escola, seria um instituto, seria uma faculdade, como seria isso? Então, nós decidimos abrir um instituto. E nós fomos para os meios legais, foi tudo organizado. Aí o nome Crescendo na Libras, eu vi que emplacou dentro da gente assim, eu vi assim que foi o próprio Deus mesmo que estava ali movimentando, e a gente percebia assim, cada minuto, cada segundo, o céu sorrindo para nós. E foi algo assim tão lindo, tão poderoso, que os alunos começaram a chegar e o nosso trabalho foi sendo divulgado. Nós registramos a nossa marca Crescendo na Libras, que é o Instituto de Educação Bíblica Crescendo na Libras. E por que é Instituto de Educação Bíblica? Porque eu queria trabalhar num lugar que eu tivesse liberdade de glorificar o nome do Senhor. Que quando um aluno fizesse um sinal, eu poderia falar assim, glória a Deus, você acertou, continue, não desista, o Senhor é com você. Eu queria ter essa liberdade, e na faculdade eu não tinha essa liberdade. De repente alguém pode pensar assim, nossa, mas era tão bom, né, na universidade, um cargo estabilizado, mas para mim estava perdendo o efeito. Sabe quando perde a graça? Parece que aquele lugar já não te cabe mais? Foi acontecendo assim comigo na universidade. Já não estava mais me cabendo ali, já estava ficando muito estreito, e eu comecei a me identificar com o trabalho pela internet. E hoje, pela graça de Deus, nós já estamos indo, esse ano agora, né, 2026, e em agosto de 2026, nós vamos fazer 3 anos que nós abrimos, né, fundamos o nosso Instituto de Educação Bíblica em Libras, Instituto de Educação Bíblica Crescendo na Libras, e é uma bênção. E nós temos nossos alunos, os nossos alunos falam assim, professora, as suas aulas não são simplesmente aulas, é praticamente um culto, onde nós somos alimentados pela palavra, onde nós, além de recebermos conteúdos de Libras, nós também recebemos o alimento espiritual. E nesse meio tempo, gente, foi algo assim tão poderoso, tão precioso, que eu preciso compartilhar aqui com vocês.
Em 2005, quando o Senhor Deus me chamou para essa obra tão poderosa, eu estava na igreja, né? Muitas pessoas já conhecem essa minha história. Eu estava na igreja, meu filho ainda era muito bebê. Deus usou meu pai para falar comigo. Radaí, Deus manda você aprender Libras. Aí, como eu disse para vocês anteriormente, em 2008, eu finquei a minha estaca, finquei a minha bandeira e falei, agora sim. E foi aí que tudo começou, onde eu comecei a conhecer surdos. E como o meu chamado era para o trabalho de Libras na igreja, eu comecei a evangelizar surdos, sabe? E nesse período que eu comecei o ministério com surdos na igreja, mesmo sem ter experiência, tá, gente? Porque naquela época era tipo, aprendia Libras durante o dia, aquilo que eu aprendi durante o dia, fazia na igreja à noite, né? Vai saber o que estava acontecendo. Mas tudo tem um começo, né? Tudo tem um início. E nesse tempo, entre idas e vindas, sempre trabalhando com surdos, evangelizando surdos, trazendo surdos para Cristo, falando do amor de Deus para os surdos, eu também fui consagrada, né? Fui ordenada pastora de surdos. Depois primeiro eu fui ordenada profeta. Por que ordenada profeta? Como assim? Porque eu pertenci a uma igreja que acredita nos 5 ministérios e o Senhor Deus, ele tem algo, tem uns mistérios na minha vida, que em outro momento eu compartilho com vocês, que a minha vida é um mover profético. E quando eu fui ordenada, né, consagrada a profeta, eu não entendia nada. Eu sabia que Deus me mostrava as coisas, eu via as coisas, eu tinha intenções proféticas, mas até então estava tudo bem. Mas o Senhor Deus, ele sabe todas as coisas. O Senhor Deus sabe todos os detalhes da nossa vida. Depois eu fui consagrada também, ordenada a pastora, porque o ministério com surdos começou a crescer bastante. E na época o pastor da igreja, né, ele reconheceu isso em minha vida e me levou ao pastorado. E hoje, pela graça de Deus, eu fui ordenada, né, sou pastora. E com isso, o Senhor tem assim, nos capacitado muito para estar inserida nesse contexto, levando a palavra tanto para pessoas que começam a aprender Libras e depois ela não consegue fazer uma interpretação nos cultos, porque quem está me vendo aqui, que está inserida no contexto da Libras, sabe como que é. A pessoa aprende Libras primeiro, de um modo geral, depois tem assuntos específicos. E o assunto específico da Libras na igreja é um assunto muito, digamos assim, pesado, né? Por quê? Porque são assuntos específicos que precisa ser focado naquilo. E foi exatamente isso que o Senhor me chamou, para trabalhar com Libras na igreja. Capacitar pessoas para o Ministério com Surdos. E hoje nós temos o nosso instituto, nós temos nossos alunos. Inclusive, se você sente aí no seu coração esse desejo de aprender Libras para ministrar a palavra para surdos, você está no lugar certo. Porque dentro do nosso instituto, nós começamos ali do zero. Nós começamos o curso básico e dentro de toda a nossa linha, né, de conteúdo, então nós temos o curso básico do zero para quem nunca estudou Libras. Então nós temos o curso básico, o intermediário, avançado, práticas de tradução e interpretação. Nós temos curso de formação bíblica, louvores. Então se você sente que você tem um chamado para essa obra, então você está exatamente no lugar certo, onde o Senhor gostaria que você estivesse, me vendo aqui, falando com você sobre esse chamado. Então, hoje, pela graça de Deus, nós temos o nosso instituto e hoje eu vou dizer assim, uma linguagem popular, eu sou dona de uma escola, né? Eu sou dona de um instituto de educação bíblica e em Libras. Olha que poderoso. Quando o Senhor faz, ele faz bem feito. Quando o Senhor fala, ele cumpre as promessas dele. Então, aquilo que o Senhor
falou para você, aquilo que você sonhou para você, aquilo que está dentro do seu coração, não desista dos seus sonhos. Persiga aquilo que você realmente quer. Por quê? Porque tem uma frase que fala assim: coloca o pé que Deus coloca o chão. Então faça isso, entende? Não desista dos seus sonhos. Nós estamos começando aí 2026 e eu tenho certeza que se você se posicionar diante do Senhor e falar, não, eu quero que os meus sonhos se tornem realidade, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer com que os seus sonhos se realizem. Temos aí a nossa equipe, né, que trabalha, que está, porque ninguém faz nada sozinho. E a equipe que eu falo, a equipe sou eu e meu esposo, né? Nós somos uma equipe e temos os nossos alunos que, olha gente, os nossos alunos são uma bênção. São alunos compromissados com a obra de Deus, alunos compromissados com o aprendizado. Então isso faz com que o nosso instituto cresça cada vez mais. E o nome Crescendo na Libras, ele foi tão profético que os nossos alunos, eles crescem na Libras, mas não crescem só na Libras. Eles crescem na Libras, crescem no conhecimento da palavra de Deus, porque o Senhor já deixou na palavra: o meu povo erra por falta de conhecimento. Então nós estamos aqui para ajudar os nossos alunos a alavancar cada vez mais. E venha fazer parte do nosso instituto. Eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar faltar nada para você. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você comente aqui embaixo. Comente aqui assim, ó, eu tenho um chamado. E gostaria de falar uma coisa para você também. Qual é o assunto dentro desse contexto de ministério com surdos, da minha carreira? Qual assunto você gostaria que eu falasse aqui? Eu gostaria de saber o que você gostaria que eu comentasse aqui, porque assim nós vamos conversando, nós vamos interagindo e eu vou sabendo o que você gostaria de saber, o que você gostaria que eu falasse aqui no vídeo para você, tá bom? Um beijo, um abraço e dizer que Deus te abençoe. Amém? Tchau, tchau.